Graça e paz, igreja. Amém? Ficou faltando nada, não? Ah, muito bem. Tem gente aqui aceso. Graça e paz, igreja do Avivamento. A igreja que está aguardando um grande derramar do Senhor nesses dias, né? A igreja que está atenta. Diga assim comigo: Deus está fazendo uma grande obra na minha vida. E isso é apenas o começo. Você pode dizer amém para o Senhor? Quem quer mais? Diga comigo: Senhor Jesus está fazendo uma grande obra na minha família. E isso é apenas o começo. Amém? Quem quer mais? Quem sabe que tem mais? Então você vai virar para alguém, estender a sua mão abençoadora, mão direita, mão de autoridade, e vai dizer para essa pessoa assim: o Senhor Deus está fazendo uma grande obra neste lugar, e isso é apenas o começo. Aplauda o Senhor. Deus está fazendo sim. Queridos, quando olhamos para 2020, estamos em novembro. Meu Deus, que ano de vitória. Só podemos dizer isso. Só podemos agradecer. Estamos passando por desertos, por guerras, e o Senhor nos dando vitória. Então, Deus que começou lá no dia 1º de janeiro, Ele vai nos conduzir até o dia 31 desse ano. Vai nos virar esse ano para o outro, e com certeza os seus olhos estarão sobre nós. Deus é fiel, Deus é a fonte de toda bondade, de toda misericórdia, de todo poder, de toda graça. Não há ninguém mais interessado em abençoar a sua vida do que o Senhor. Não há ninguém mais capaz de fazer isso do que o nosso Deus. Não há ninguém que te ame mais do que o Senhor. E nós estamos aqui nessa noite porque nós entendemos, essa é uma noite especial, uma noite de oração. Nós estamos aqui para orar. Nós estamos aqui para tomar posse das promessas do Senhor. Estamos aqui para nos colocar na presença de Deus e declarar a nossa fé e a nossa confiança nas suas promessas. Deus é fiel. Agora, o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é um princípio. Princípio número 1, nós vamos começar com 1, depois a gente vai para os próximos, nas próximas oportunidades que tivermos. Mas hoje, em especial, eu quero falar de um princípio, né? E nós não podemos ignorá-lo quando se diz com respeito à oração. Se fôssemos para dar um tema para essa palavra, seria: quem não ouve, não é ouvido. Amém? Quem não ouve, quem não escuta, não é também ouvido. Abra sua Bíblia comigo em Zacarias, capítulo 7. Nós vamos ler dos versículos 8 a 14. Zacarias, capítulo 7, de 8 a 14. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falara o Senhor dos exércitos: executai juízos verdadeiros, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e, rebeldes, me deram as costas, e endureceram os ouvidos para não ouvirem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante,
para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto, versículo 13, preste atenção. Viste que eu clamei, e eles não me ouviram, eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Vamos ler novamente o versículo 13. Diz assim: visto que eu clamei, quem está falando isso é Deus. Eu clamei, e eles não me ouviram. Eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Quando a gente fala de oração, interessante que se formos fazer uma lista de livros escritos, editados, livros vendidos aí nas livrarias do mundo, a lista com relação a livros que falam sobre oração é imensa. É muito grande. Semana passada eu consegui capturar alguns na minha pequena biblioteca para trazer para os alunos da escola de profetas lerem. E numa pequena garimpada eu peguei 13 livros? 13? Foi no 13, né? Isso numa pequena garimpada. Eu tenho certeza que eu tenho mais. Interessante que há um desejo muito grande de todos, de conhecerem técnicas, princípios, para serem ouvidos nas suas orações. Este é o desejo de todos nós. Com certeza, e não há erro nenhum em desejar. Não há erro nenhum em procurar conhecer. Porque o nosso Deus é um Deus rico. Ele é um Deus de trazer, Ele tem prazer em nos abençoar. Isso é fato. Deus, Ele tem prazer em fazer isso. Você que é pai, você que é mãe, você sabe a alegria que é no nosso coração quando nós realizamos um desejo de um filho. Fato, sim ou não? Quando você tem um filho que tem um sonho, né? Vera, né? Pensa comigo, seus meninos, aqueles anjinhos abençoados, comportadíssimos, que dançam, cara da mãe, né? Igualzinha a mãe. Pensa que eles estão morrendo de vontade, eles querem um carro, uma moto agora, uma moto elétrica, daquelas de última geração. Eles estão sonhando com isso. E criança é tão lindo, né? Criança tudo é fácil. O pai e a mãe falou, vou dar o presente, e já começam a pensar, onde é que eu vou guardar, como é que vai ser, porque a criança, ela acredita. Ela é muito simples em acreditar e ela confia muito nos seus pais. Por isso que Jesus nos ensinou dizendo que teríamos que ser como criança se quiséssemos herdar o reino dos céus. Né? Você não vai ver uma criança preocupada com a crise financeira. Pensa, né, pastor Marcos? Você prometeu para o Isaac, vou te dar uma bicicleta. Pai, olha a crise, pai. Pai do céu, olha, 2020 não está sendo brincadeira, pai, deixa disso. Ele já vai ficar, pai, que dia que você vai trazer mesmo? Aonde que eu vou guardar? Já começa a procurar o lugar, porque ele sabe que o pai dele vai trazer a bicicleta. De repente, cadê o Jean? Jean, você fala para a sua filha, meia-noite, vamos passear, filha, vamos comer um lanchinho, aquele sanduba especial, lá naquela pracinha, 3 quadras longe de casa. Aí ela vai virar para você, sua filha, e falar, ai, pai,
é tão perigoso. Vamos não, pai. Tem muita violência no mundo. Ela vai fazer isso? Vai nada. Meu pai vai me levar? Estou dentro. Meu pai vai me conduzir? Fui. Medo, preocupação? Nenhuma. Isso falando de uma confiança. Interessante, precisamos aprender muito com as crianças, né? Porque Deus nos promete as coisas e a gente duvida. Quando começa, no nosso tempo, acharmos que está demorando, a gente já começa a ficar questionando e preocupados. Deus nos manda fazer determinadas coisas, nós não queremos fazer por medo, né? Muitos têm deixado de congregar por medo, por falta de confiar no Deus que prometeu guardar e cuidar dos seus. Esse texto, ele nos fala de um tempo. Aqui tem uma comitiva, se nós formos ler o texto todo, a partir aqui do versículo de número 1, lá no primeiro, nós não vamos ler não, pode deixar, maninho. Se formos ver desde o começo, é uma comitiva que se reúnem, eles saem de Betel e eles vão até Jerusalém. E a intenção deles é perguntar ao Senhor se era para eles continuarem jejuando, clamando, chorando, buscando por determinadas coisas. A intenção deles era ter uma resposta da parte de Deus. Continuamos nesse processo de jejum, de choro, de clamor, ou não? Porque de alguma forma parece que não está acontecendo nada. O que nós devemos fazer? E o profeta aqui, sendo usado por Deus, deixa muito claro o princípio que eu quero trazer para nós hoje. Aquele que não ouve, não será ouvido. Há princípios muito claros na palavra de Deus, desde o início. Deus determinou e deixou muito claro as suas condições para que a bênção dele possa ser derramada sobre as nossas vidas. E uma delas se chama obediência. Uma delas se fala em ouvir a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus e praticá-la. De repente, essa seria uma das respostas, porque algumas coisas estão demorando, porque algumas respostas ainda não chegaram, porque determinadas coisas que há tanto tempo eu estou aguardando que aconteçam e ainda não aconteceram. De repente, é um momento de estarmos avaliando a nossa vida e vendo o que está acontecendo, porque o que a palavra de Deus nos ensina é que isso já aconteceu no passado. Ou seja, no passado, quantas e quantas vezes Deus falou e não foi ouvido? Se formos olhar, principalmente no Velho Testamento, está aqui uma gana de histórias de Deus ter que tratar com seu povo por causa da sua desobediência. Um povo que foi levado ao cativeiro, um povo que foi arrancado da sua terra, um povo que sofreu muito e sofreu como resultado da sua desobediência. E a desobediência simplesmente é o quê? Não ouvir a Deus. Deus falando, Deus conduzindo e as pessoas endurecendo o coração. Nós podemos ver que o que Deus falava? Ele falava aqui, no texto fala de termos misericórdia, de praticarmos a justiça, de praticarmos a bondade, de cuidarmos do órfão, da viúva, do estrangeiro, de estender a mão para o necessitado, de praticar verdadeiramente a palavra de Deus, de sermos a expressão do amor de Deus, do cuidado de Deus sobre a terra. Sempre foi a vontade de Deus para conosco. Aqui está no texto muito claro, Deus falando, vocês precisam atentar para ter misericórdia dessas pessoas. E eram pessoas que a Bíblia deixa muito claro o cuidado especial de Deus. Era o órfão, era a viúva, era o estrangeiro. São pessoas extremamente necessitadas.
de que a justiça as alcance, que a bondade as alcance, que a misericórdia as alcance. Mas o que esse povo fazia? Endurecia o coração. O Senhor fala aqui na sua palavra que esse povo endureceu, seu coração ficou como um diamante, duro, uma pedra, nada amolecia. Um povo que ouvia, mas não respondia, mas não obedecia. Isso acontecia e aconteceu muitas vezes no passado. E a grande pergunta é, foi só no passado que aconteceu essas coisas? Ou será que essas coisas acontecem também hoje? Deus continua falando conosco, sua igreja. Deus continua ministrando em nossas vidas através da sua palavra, através do seu Espírito Santo que habita em nós, através da comunhão, através de uma ministração. Deus continua falando, meu povo, minha igreja, eu quero vocês praticando a justiça, a bondade, a misericórdia, sendo santos, vivendo em obediência, sendo a extensão, sendo a manifestação da vida de Cristo na terra. É uma ordem. Deus continua falando, Deus continua trazendo para nós, nos fazendo ouvir a sua vontade. Mas quantos de nós, de verdade, temos obedecido à voz do Senhor? Deus fala, nós não ouvimos. Aí vem a outra parte do versículo 13. Por vocês não terem me ouvido, eu não vou ouvir vocês. Vocês vão falar, vocês vão clamar, vocês vão pedir, mas eu não vou ouvir, diz o Senhor. A condição de sermos ouvidos era ouvir o Senhor, era obedecer ao Senhor. Então, estamos vivendo dias assim hoje também. Como é difícil. Como tem sido difícil vermos o comportamento dia após dia, mesmo num ano como esse, mesmo num ano onde o Senhor nos levou para o deserto, onde o Senhor nos prendeu dentro de casa, onde o Senhor nos fez avaliar a nossa vida. Eu fiz isso e estou fazendo isso todos os dias esse ano. Quando tudo isso começou, eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? O que nós, como igreja, precisamos aprender nesses dias? O que está acontecendo é atípico demais. Nos pegou de uma maneira que ninguém estava preparado para isso. Mas uma coisa eu entendo, que uma das maiores finalidades desse processo todo com a igreja, era levar a igreja a ouvir a voz do Senhor. Amém, igreja? Eu tenho ouvido a voz do Senhor. Porque nós tivemos que parar. Queríamos? Não. Tínhamos tempo para isso? Não. Tínhamos motivação para isso? Não. Tínhamos 1000 ocupações. Mas ouvir a voz de Deus era a última da fila. Altar de louvor, de adoração, de oração em casa? Não. O altar da televisão funcionava, tinha tempo para ele. O altar das redes sociais tinha tempo para ele. Os altares dos passeios, das viagens, dos programas, sempre em primeiríssimo lugar, lá em cima. Tempo de sobra. Mas tempo para ouvir, nós nunca tínhamos. Será que eu estou falando algo estranho? Será que é algo assim comum? Será que é algo assim que de maneira nenhuma se aplica em algum momento à nossa vida? Será que 2020 nós não entramos ele como sempre, com 1000 programas, 1000 promessas e logo no comecinho a gente já mudou de ideia, já vamos fazer outras coisas, já tem coisas mais importantes para fazer e vamos que vamos e vai, E o Senhor nos pegou. Ele nos pegou de cheio. Glória a Deus por isso. Eu louvo ao Senhor por esse ano. Como eu louvo. Porque eu não vou sair desse ano da mesma forma que eu entrei.
E eu entendo que o Senhor tem nos chamado para um tempo de intimidade muito profunda. O Senhor tem chamado o seu povo para sair do raso. O Senhor está nos levando a um tempo de mergulhar, de irmos profundo, de sermos intensos em Deus. Chega de perdermos tempo. E a grande questão, quando nós olhamos que para sermos ouvidos por Deus, precisamos ouvir segundo o texto, precisamos também avaliar a nossa vida, e a nossa vida em todos os sentidos. Como está a nossa vida individualmente falando, como está a nossa vida no coletivo, no familiar, na igreja? Será que a dor do outro dói realmente em mim? Será que nós estamos tendo amor prático de ir lá e assistir o irmão na hora que ele mais precisa? Será que eu tenho os olhos abertos para olhar e ver o meu irmão em alguma necessidade? Será que esses cuidados estão acontecendo de fato? Porque a Bíblia está falando aqui nesse texto, em outras palavras, sabe qual é também um dos grandes segredos de você ser ouvido por Deus? Preocupe mais com os outros do que com você, meu irmão. Por que a palavra está falando aqui? É para você olhar para o outro. Olha para o outro. Tem gente que fica tão concentrado nos seus problemas, que não saem deles em momento algum, não conseguem olhar para outra coisa, não conseguem ver que tem pessoas que precisam de você muito mais, que têm problemas muito maiores do que o seu, e que enquanto você se envolve para ajudar outros, você é fortalecido, você vence, você sai dessa situação muito mais rápido, muito mais rápido. Como está sendo essa prática do ouvir? Todos nós aqui, eu tenho certeza, você sabe o que Deus quer de você. Isso é fato. Você tem ouvido. Agora, como está o coração em responder? Isso é princípio. Deus vai ouvir à medida que eu estou ouvindo Ele. Há um texto na palavra de Deus, está lá em Isaías 59. Coloca para nós, querido. Apenas o versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem, o que está escrito lá? Nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas tem algo que impede o Senhor de nos ouvir. Ou seja, tem algo que impede o Senhor de responder. Como Zacarias diz, aqui esse texto também está afirmando que a nossa desobediência impede o Senhor de nos ouvir. E você pode observar que eu posso falar isso de cadeira. Eu estou na igreja há mais de 50 anos. E eu sei do que eu falo. Quem insiste em praticar a desobediência, a viver na independência, a fazer só a sua vontade, entra ano, sai ano, está com os mesmos problemas. Está com os mesmos problemas. Passa o ano inteirinho, faz campanhas e mais, e termina uma, começa outra, porque acha que, se não, vai ser no bate-bate aqui, no clamor, se não mudar de vida. Eu me lembro, vou só citar um exemplo, eu me lembro de uma irmã, é um testemunho, tá, irmãos? Existe testemunho também. Essa irmã foi num culto, numa campanha, e ela estava com um problema financeiro. Ela queria comprar o carro. Não estava preparada, não era hora para isso, mas... E ela foi na igreja e deu o carro que ela tinha de oferta. Trouxe a chavinha. Irmão, tem nada contra isso se Deus te mandar fazer. Nada. Mas não tente comprar Deus. Isso é perda de tempo. Ela veio com a chavinha e deu, e veio contar para mim. Ai, eu dei o meu carro de oferta.
E eu virei para ela assim, bem sincera, né? Bem sincera. Vocês sabem de onde que vem a palavra sincera? A palavra sincera vem lá da Grécia, do sincera. Quando os gregos faziam as estátuas, e de repente algumas trincavam, rachavam. Aí eles cobriam as rachaduras de cera. E vendiam, e a pessoa comprava aquilo achando, louvado seja Deus, meu irmão. Achavam que ela estava perfeita e levava para casa. Só que com o passar do tempo, com o calor, a cera derretia e os defeitos apareciam. Aí o que acontecia? Quando era para ser vendido, o povo já ficava desconfiado, e aí? E aí? Aí o vendedor falava sempre assim, esta é sem cera. É sem cera, pode levar que não tem perigo, né? E eu, na minha sinceridade, eu cheguei para ela e falei, minha irmã, você está querendo comprar a Deus mesmo? Você acha que Deus se vende? Você é uma mulher insubmissa ao seu marido? Você faz o que você quer, você trata seu marido como um nada, e você acha que você vai conseguir alguma coisa com Deus desse jeito? Ela saiu com um bico desse tamanho, ficou 2 meses sem falar comigo, né? E até hoje o que ela queria, ela ainda não conseguiu, porque ela ainda continua sendo a mesma pessoa. Vocês estão entendendo a seriedade do que é nós entendemos a nossa parte nessa história toda? Deus quer ser ouvido antes de qualquer coisa. Aí é onde eu coloquei aqui algumas coisas que era para a gente fazer uma pequena avaliação, né? Porque isso aconteceu no passado, como acontece no presente. Deus falando, um povo não ouvindo. Um povo clamando e não tendo resposta. Isso aconteceu no passado e acontece também no presente. Aí, eu coloquei aqui, que se queremos as bênçãos de Deus, primeira coisa que nós precisamos entender é, o que nos cabe é a obediência. Deuteronômio 28 está aí para nos falar. Se atentamente ouvirem a voz do Senhor teu Deus. Segredo, ao segredo para você ser abençoado. Ao segredo para que tudo na sua vida dê certo. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer, essas bênçãos virão, diz a palavra, e vão te alcançar. Posso ouvir amém? Amém. Isso é promessa. Quem está falando isso aqui não é 2 Irene, capítulo 2, versículo 5. Aqui é a palavra de Deus. Deus falando. E aquilo que Deus fala, Ele faz. Cabe a nós crermos nisso e depositarmos a nossa obediência. E aqui nesse texto, você depois leia com cuidado, todas as áreas da nossa vida estão aqui. Todas as bênçãos que precisamos, tudo aquilo que necessitamos, é promessa de Deus que vai vir e nos alcançar. Meus irmãos, em todos os aspectos, o cuidado de Deus para aqueles que servem a Ele, para aqueles que obedecem a Ele, não fica uma área onde o Senhor não vai cuidar de você. Você não vai ter necessidade de nada, porque é promessa do Senhor. É promessa. Esses dias antes de eu viajar, eu ia para o Rio, e quando fala vai para o Rio de Janeiro, todo mundo já pensa, não, vai sair de férias, vai para a praia, vai para não sei o quê. Olha, teria sido muito bom, mas eu não tive tempo para isso. Espero que daqui a próxima vez que eu vá, eu possa fazer tudo isso. Foi um tempo preciosíssimo. Mas antes de ir, o meu carro estava com um problema sério para arrumar. E eu falei, meu pai, e agora, hein? Fui olhar, ficou caro. E
Na véspera da minha viagem, na véspera, um irmão me procurou pelo WhatsApp, só falando assim: pastora, manda para mim sua conta bancária. Eu ainda olhei assim, pensei, como? Falei, que mistério é esse, irmão? Não, manda aí, manda. E eu mandei. Irmãos, era o conserto do meu carro inteirinho, sem faltar um centavo. Sem faltar um centavo. Os cuidados de Deus, eu falo, se eu falar que Deus falha em cuidar de mim, eu vou estar mentindo. Porque todas as coisas que eu preciso, Deus me dá. Todas. Isso em todas as áreas que eu puder imaginar. E a palavra de Deus tem se cumprido. Deus tem me ajudado antes dos problemas chegarem. Antes do meu amanhã, antes da minha necessidade vir amanhã, Ele já me supre hoje. Isso tem acontecido todos os dias. Eu falo do que eu vivo. E eu sei o quanto Deus é fiel. Eu sei o quanto Deus é maravilhoso. Olha bem, vamos fazer uma pergunta, né? Uma forma de nós nos avaliarmos. Isso é uma coisa pessoal. São perguntas que eu coloquei aqui e que eu tenho feito e que nós precisamos fazer. Precisamos perguntar, por exemplo, o que o Senhor tem para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Eu estou entendendo isso e estou dizendo sim para o propósito de Deus? Ou eu continuo insistindo em fazer da minha maneira? Você vai ficar sem respostas. Como eu devo atuar em família? Como está sendo o meu relacionamento em família? Como está sendo o meu relacionamento como filho, como pai, como esposo, como esposa, como irmão? Como eu estou me relacionando em casa? Com os papéis determinados por Deus dentro da família? Filhos honrando os pais, pais tendo sabedoria para criar seus filhos, não provocando neles a ira, não provocando neles o desconforto de não ter um exemplo. Esposas honrando, respeitando os seus esposos amando suas esposas, como Cristo amou a igreja. Como que está essa prática? Porque a Bíblia diz que nossas orações são interrompidas quando um casal está em divisão. Outro fator. Estou brigado com o esposo, pronto. Vai orar para quê? Não vai ouvir. Conserta com o marido primeiro. Conserta com a sua esposa primeiro. Depois a resposta vem. Como devo atuar no meu trabalho? Como tem sido o meu testemunho no trabalho? Como lidar com aquele vizinho encrenqueiro? Você tem um vizinho encrenqueiro? Eu não tenho, não. Eu não tenho, não, graças a Deus, mas eu sei de pessoas que têm. Aquele vizinho que só o Senhor na causa. Como você tem lidado com isso? Né? Como você está sendo com a sua igreja? Você tem sido fiel à sua igreja? Você tem guardado o seu povo? Você tem servido a sua igreja? Você tem dado o seu melhor em todos os aspectos? Como tem sido? É uma pergunta, né? Sou, na prática, um exemplar aluno lá na faculdade, lá na escola, onde eu estiver? Como é que é isso? Né? Como você age diante das calúnias? Porque isso também acontece. Faz parte dos testes. Como agir diante dessas situações, né? Como você age diante das perseguições? Deus tem uma resposta para isso. Sempre teve. Né? Aí, endurecemos o coração, enchemos de ódio, de ira, de ressentimento, de inimizade, ou fazemos o que o Senhor nos manda e perdoamos? Como sou diante das ameaças e de outras dificuldades que surgem na vida?
Zacarias diz, através do Espírito Santo, ele está falando na voz, na palavra de Deus, sendo usado por Deus. Vocês não me ouviram, portanto, eu não vou ouvir vocês. E eu termino falando de exemplos práticos que devemos fazer, né? Que temos como exemplo daquilo que somos. Os exemplos práticos daquilo que somos. Seria isso, né? Para avaliarmos. Aquela pessoa que ouve, né? Nós falamos, eu fiz várias perguntas para que possamos avaliar como que está o nosso nível de ouvir a Deus, de obedecer a Deus, de praticar a palavra de Deus, para que essas bênçãos venham e nos alcancem, elas corram atrás de nós, porque a promessa de Deus é que elas vão vir e nos alcançar. E o que está acontecendo é que muitos vivem a 1000 atrás de bênçãos e não entendem por que não acontece nada. Olha bem, exemplos práticos de quem ouve. Primeiro, quem ouve a Deus, sabe depender de Deus em qualquer situação. Não depende de circunstâncias, não depende de sentimentos, não depende do homem, não depende de fulano ou de beltrano. Quem ouve a Deus, depende dele e sabe descansar. Amém? Posso ouvir amém melhor da igreja? Amém. Exemplo prático de quem ouve a Deus, tem uma fé operante. Quem ouve a Deus tem fé. E é uma fé que opera. Não é uma fé de boca, não. Meia boca, como se diz. É uma fé operante, prática, real. É uma fé provada. As circunstâncias vêm e essa fé não diminui. Eu sei quem tenho crido, sei que Ele é poderoso para fazer e Ele vai fazer. Quem tem fé, espera, aguarda, confia, porque vai acontecer. A resposta vai chegar. E a fé, ela vem por onde? Ó, põe o dedinho aqui, ó. Vem pelo ouvir. A fé, ela é fortalecida, ela é ministrada em nós através de ouvirmos a palavra de Deus. Exemplo prático de quem ouve a Deus, sabe descansar em Deus. Oh, que coisa maravilhosa. O vento está batendo forte, a tempestade está terrível. O barco está para lá e para cá. Parece que Jesus dormiu no barco. Não é assim? Quantos já passaram por tempestades assim? Eu, ó. Muitas vezes. De dar um grito, Senhor! Não é? Escuta. Ele está no barco. Sempre. Mas sempre Ele está no barco. Mesmo que pareça que Ele esteja dormindo, Ele está conosco. Então, nós podemos sim descansar nessa certeza. Então, quem descansa nessa certeza ouviu Ele dizer assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Estou terminando, diz aqui também, quem ouve ao Senhor não é dominado pelo medo. Medo não acha lugar em nossas vidas. Quem ouve o Senhor não se desespera quando vê uma tempestade. Ele se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Quem ouve a Deus se preocupa muito mais com o outro. Seus olhos estão muito mais voltados para o outro. E, finalmente, quem ouve ao Senhor tem certeza de que Deus vai agir em seu favor. Você pode dizer amém?